Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte determinou a soltura de 3 policiais militares presos desde agosto de 2024. 2 policiais pertencem à Polícia Militar do Rio Grande do Norte, enquanto o terceiro é da Polícia Militar do Ceará. A decisão foi tomada em julgamento de habeas corpus apresentado pelos advogados Antônio Douglas de Souza Pereira e Francisco Simone Araújo Dantas. Os policiais haviam sido convocados para reforçar a segurança do prefeito de João Dias, Marcelo Oliveira, durante sua campanha de reeleição no ano passado. Marcelo Oliveira e seus familiares relataram ameaças de morte, e diante da situação, eles solicitaram proteção. No entanto, em 27 de agosto, antes da chegada dos policiais à cidade, o prefeito e seu pai, Sandi Oliveira, foram assassinados. Você lembra bem desse caso? Nós trouxemos aqui no programa. E aí, após os homicídios, esses policiais se juntaram ao irmão do prefeito e outras 6 pessoas para garantir a segurança da família. Aí, a partir de agora, houve um desdobramento, né? Durante um deslocamento, esse grupo, né, de policiais e outros familiares do prefeito e do pai dele, esse grupo foi abordado pela Polícia Civil, que apreendeu armas em posse desses envolvidos. Eles foram autuados sob acusações de formação de milícia privada, porte ilegal de armas e uso restrito armas de uso restrito, né? E também outros crimes. A Justiça decretou a prisão preventiva de todos os detidos, todos eles. E aí, no decorrer do processo, o Ministério Público Estadual concluiu que não havia elementos para sustentar a acusação de formação de milícia privada contra os policiais, levando o caso a uma nova análise, ou sendo analisada por um outro prisma, né? A partir disso, enfim, no julgamento do habeas corpus, o relator desembargador Saraiva Sobrinho votou pela manutenção das prisões preventivas. No entanto, os desembargadores Cláudio Rego e Ricardo Procópio divergiram, formando maioria pela concessão da liberdade dos policiais. E aí foram libertados o Alexandre Fernandes Roberto, Orlando Paulo Ribeiro Alves e Rômulo Paulo Ribeiro Alves. Esses policiais, tá? Os demais envolvidos, que também alegam ter sido convocados para prestar segurança à família do prefeito, permanecem presos. Nessa época, nós temos imagens para quem está acompanhando o nosso canal no YouTube. Nessa época que se formou esse grupo, exatamente nesse período em que a Polícia Civil abordou e eles estavam com armas, etc. E houve naquele momento uma acusação de milícia privada, não é? Houve comentários nas redes sociais, muitos comentários no sentido de que poderia haver uma vingança por parte da família do ex-prefeito, né, que foi morto com o pai dele, e poderia, portanto, haver uma vingança, né? Eles estariam se preparando logo após o crime, uma vingança, né, para, enfim, buscar os responsáveis pela morte do prefeito e do pai do prefeito. Essas acusações, essa possibilidade foi levantada durante aquele segundo momento, logo após o assassinato. E aí houve esse julgamento, os policiais foram soltos. Tem uma informação complementar que está chegando aqui, de que a ex-prefeita e a irmã dela, que inclusive são consideradas foragidas, acusadas de participar desse crime, enfim, seria uma vingança, não é? Da família do prefeito. Hoje, dia 27 de janeiro, completou um mês da Operação Profanos, que teve exatamente o objetivo de levar para a prisão os mentores do assassinato do prefeito de João Dias, o Marcelo, e o pai dele, Sadi Oliveira. Essa operação levou para a prisão um pastor evangélico, vocês lembram disso? Que também é suspeito de participar do crime. A Polícia Civil, no entanto, não localizou até agora a vice-prefeita Damária Jacome, a vereadora eleita, essa foi eleita a irmã dela, a Leidiane Jacome. As duas seriam suspeitas de também planejar a morte, tá? Do prefeito e do pai dele. Elas seguem em condição de foragidas oficialmente. Elas são foragidas até o momento. Segundo a Polícia Civil, o assassinato foi motivado por uma disputa política e familiar no município com um pouco mais de 2.000 habitantes, que é João Dias. Em dezembro de 2022, Damária e Laerte Jacome foram afastados dos cargos lá em 2022.
e tiveram mandados de prisão expedidos pela justiça. À época, os dois negaram qualquer tipo de extorsão contra o então prefeito da cidade e alegaram que ele teria renunciado por motivação própria. Vocês lembram que isso foi lá em 2022, houve inclusive uma renúncia, depois ele voltou ao cargo. Lembra de tudo isso? Começou lá atrás. E ainda, segundo a polícia, a acusação de Marcelo e o retorno dele ao cargo gerou uma cisão política e pessoal entre as famílias, né? Segundo a polícia, a acusação de Marcelo e o retorno dele ao cargo gerou essa cisão política e pessoal entre essas duas famílias. A família da vice-prefeita e da vereadora atribuía ao prefeito a morte de 2 irmãos, no caso dela, da família dela, em confronto com a polícia na Bahia, e a prisão de um terceiro em 2022, de um terceiro irmão. Eles tinham mandados de prisão abertos por tráfico de drogas. Veja que emaranhado, não é? Existe aí, Tom, uma nuvem muito densa na qual a gente não consegue ver exatamente o fio da meada de tudo isso. Olha, né? Silvinho, em 2022, quando o prefeito de João Dias, ele, logo após ele vencer as eleições, ele assumir a prefeitura, ele entregou o cargo, a gente noticiou aqui, inclusive nessa bancada, eu lembro até dos comentários de Gustavo Negreiros, eu estava aqui no Jornal das 6, a época o Jornal das 6 era nesse estúdio, e a gente falou sobre a estranheza desse fato, né? Mostramos a vice-prefeita que na época assumiu, comentamos aqui, fizemos um comentário, mas que desde aquela época a gente achou aquela atitude do então atual prefeito muito estranho. E a gente hoje, nós entendemos assim, o caso superficialmente, né? Caso a gente entenda superficialmente, só vamos realmente entender quando essas acusadas, as suspeitas de planejarem... Muita coisa que ainda não foi esclarecida. Muita ponta solta ainda. Sem dúvida. Para que isso seja esclarecido. Tá no portal da 96 FM, já se passou um mês e a vice-prefeita da cidade, João Dias, Damária Jacome, do Republicanos, e a vereadora Leidiane Jacome, irmã dela, suspeitas de mandar matar o prefeito Marcelo Oliveira, em agosto desse ano, ainda são consideradas foragidas. A Leidiane, que inclusive foi eleita vereadora e que, em função desse momento em que ela está desaparecida, não assumiu, né? Pois é, segundo a Polícia Civil, o assassinato foi motivado por uma disputa política e familiar no município com pouco mais de 2.000 habitantes, como você trouxe agora, Silvinho. Só que esse caso, ele infelizmente aí, ele colocou o Rio Grande do Norte, João Dias, na capa de diversos jornais nacional, né? Todo o território nacional. Repercussão nacional. Repercussão nacional. E na época, diversos policiais, Força de Segurança foram para João Dias para reforçar isso aí. Eu acreditava que essa investigação, devido, né, à grande repercussão do caso, ela seria mais célere e seria aí, os suspeitos seriam presos. A gente vê que realmente a investigação conseguiu chegar aí aos mandantes, mas que ainda não foram presos. Silvinho, quem não deve, não fica se escondendo, né? Eu não tô falando aqui que essas duas que a gente está mostrando no YouTube, eu não estou condenando as duas, eu estou falando que é um fato muito estranho elas não se entregarem ou não, pelo menos de alguma forma aí, se manifestarem, porque elas estão tentando, eu acredito que elas estejam tentando aí de alguma forma juridicamente se livrar aí dessa prisão, estão foragidas segundo a polícia. Ainda muita ponta solta, né? A gente só vai conseguir saber exatamente o que aconteceu em João Dias após essas prisões. Mas você que está ouvindo a 96 FM, esse caso é um exemplo de que não existe nenhum crime perfeito, Silvinho. O crime, quando ele é bem investigado, como esse está sendo bem investigado, a polícia chega aos responsáveis, a polícia chega até quem mandou aí, quem encomendou a morte, seja de quem for. E aí do prefeito de João Dias, nesse caso que infelizmente ainda não foi resolvido por completo. Vamos aguardar um pouco. Acho que até a polícia foi relativamente célere nesse episódio de João Dias, mas naturalmente a coisa ainda está, né? Falta o arremate, aquele nó final. O que exatamente aconteceu? Foi crime político? Briga de família apenas? Os dois juntos? O que se comenta, eu não estou falando aqui que são fatos que aconteceu, o que se comenta é que esse prefeito que foi assassinado, esse prefeito Marcelo, recebeu aí milhões, né, para
entregar o cargo aí para esse grupo, e depois ele se arrependeu, voltou atrás. E isso aí teria motivado aí toda essa discussão, toda essa confusão que terminou na morte dele. Esses detalhes realmente precisam ser esclarecidos. Só que isso são informações, Silvio, extraoficiais. A gente não sabe se realmente são informações reais, verídicas. Só realmente com a prisão aí dessas duas, talvez a gente consiga ligar todos esses pontos. Tudo isso precisa ser finalizado, não apenas porque houve um crime, mas porque a cidade de João Dias precisa voltar minimamente a uma normalidade, né? Foi eleita a viúva do prefeito, mas certamente não deve haver ainda um clima de segurança, minimamente que seja na cidade ali. E é preciso, a população da cidade precisa ter esse clima de paz, de tranquilidade, né? Não dá para se viver numa cidade sabendo que a qualquer momento pode acontecer algo mais sério, como foi o caso da morte do prefeito e do pai dele. Vamos aguardar esse desfecho com a polícia esclarecendo tudo, enfim.